Olá, queridos, queridas, graça e paz. Mais uma semana estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Semana parece que tem ficado mais extensa que os outros dias. Acredito que não só eu como vocês, coração um pouco apertado, né? Aguardando as eleições. E é normal, somos seres humanos. Temos a tendência de sentir medo, né? De sentir ansiedade e tantas outras coisas. Mas sabe que, confesso para vocês que eu estava muito aflita sobre isso. E esses dias Deus compartilhou algo no meu coração, um segredo, que eu nunca saberia se não fosse Ele que me contasse. Eu falei, olha, gostei disso. Senhor, e quem vai ganhar as eleições, né? É o Bolsonaro? Quem que vai ganhar as eleições? E eu fiquei perguntando assim para Deus, e aí, compartilha comigo, como é que vai acontecer, o que vai acontecer, né? O que há de vir? Eu não sei se você aí do outro lado também gostaria de saber quem vai ganhar as eleições, para estar com o coração preparado já. E alguns dias eu questionando o Senhor. E aí um dia o Senhor falou assim para mim, minha filha, vai lá pro profeta Abacuque, aprenda um pouquinho com ele. E não era algo que eu gostaria de ouvir, sabe? Tenho aprendido com Deus assim que Ele não fala aquilo que a gente queria ouvir, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Sabe quando você ganha um presente assim, você imagina que é uma coisa, de repente é outra, assim, você murcha na hora? Então, foi mais ou menos assim, quando eu comecei a estudar e a meditar. O Espírito Santo, né, dando discernimento do que se tratava o livro do profeta Abacuque. Sabe, parece que Abacuque estava vivendo nos nossos dias. Parece que ele estava hoje, nessa década, né, em 2022, e parece que o clamor de Abacuque é o nosso clamor, sabe? E não é coincidência isso. Não é coincidência que a gente vê os mesmos temores que Abacuque tinha. E os questionamentos dele, parecia que onde estava Deus? Deus tinha sumido? Onde é que estava Deus? Parece que muitas vezes isso também nos atinge. Confesso que para vocês, dentre tudo que aconteceu nessas eleições, eu acho que uma das partes que mais me chocou e que mais doeu foi aquele vídeo da Damares, né, em que ela compartilhou sobre as crianças que estão sendo vendidas, né, para o tráfico sexual, em que os dentinhos são tirados. Eu não consegui, confesso para vocês que eu não consegui terminar de assistir o vídeo até o final. Aquilo me comoveu muito, me doeu muito, e eu não conseguia pensar em outra coisa. A dor já não era mais emocional, parece que era física. Eu me sentava, eu me jogava no chão e clamava a Deus pelas crianças. Porque eu tenho criança. E eu sei que essas crianças que estão sendo traficadas sexualmente, que estão sendo vendidas, que estão sendo abusadas, é igual as minhas. São crianças, são inocentes, sabe? E quando a gente começa a orar, quando a gente começa a clamar pelas almas, parece que o amor de Deus, né, é derramado sobre as nossas vidas e nós sentimos a dor desses inocentes. E eu, por dias, assim, eu sofri muito com isso. Eu sofri muito com isso, assim, uma dor intensa, uma necessidade de chorar, de orar, de clamar. E chegou um dia, né, que eu e meu esposo sentamos ali no sofá e ele perguntou o que eu tinha. E eu falei o que eu estava passando e eu pedi, por favor, ore por mim. Porque eu preciso que esse sentimento seja arrancado de mim, porque eu não consigo mais viver com isso. Eu não consigo mais viver com isso. Eu não consigo mais suportar essa dor. De pensar que há crianças que estão passando por essa situação, e não só aqui no Brasil, mas no mundo. Não adianta a gente ser hipócrita, né? Usar as eleições e dar esse alarde todo que é só o Brasil, não. Milhares e milhares de crianças hoje estão sendo, né, vendidas para o tráfico, estão sendo roubadas, estão sendo mortas hoje, muitas vezes dentro da própria casa, sofrendo abusos sexuais, abusos
né, psicológicos, abusos físicos e tantas outras coisas, mulheres também que sofrem, sabe, e de repente isso tudo veio assim em mim, e um clamor, sabe, dentro de mim começou a aumentar, e parecia que eu não ia conseguir suportar, carregar aquilo por muito tempo. E aquele dia eu pedi pro meu esposo, por favor, ore por mim, eu preciso que esse peso saia de mim, porque eu não consigo mais viver dessa forma, eu não consigo mais acordar pela manhã com esse sentimento, né, de tristeza, de sofrimento. Eu preciso aprender a orar e entregar para Deus e confiar que Ele é suficiente, Deus, para tomar conta disso. E algumas vezes que eu estava orando, eu até falei para Deus, meu Deus, eu que sou pecadora e que sou falha, né? Sinto essa compaixão pelas crianças. Imagina o Senhor que está vendo. Imagina o que passa no teu coração quando você vê isso, quando você vê a maldade do homem, né? De forma tão grande contra os inocentes. Imagina como é que se sentia o coração de Deus, como que sente o coração de Deus sobre tudo isso que está acontecendo. Graças a Deus, aquele dia, né, o Carlito orou por mim, aquele peso, né, saiu de mim, né, e eu continuo orando, intercedendo, mas aquela dor eu não ia conseguir suportar por muitos dias, porque estava muito difícil de eu continuar. Eu acho que isso foi uma das etapas, né, dessa eleição que mais me mexeu, quando muita sujeira, né, que estava escondida veio à tona. E a gente enfrenta uma guerra todos os dias, como vocês estão vendo, né, da mídia, como vocês estão vendo, a guerra que está contra, né, o povo cristão, contra nós, contra a igreja, contra os valores, contra os princípios. E quando o Senhor me falou, vai aprender com Abacuque, vai. Eu lembro que muitas vezes eu falo isso pro papo, quando ele fica me incomodando. E aí, mãe, vamos fazer tal coisa? E aí, mãe, o que é isso? E aí? Falo, filho, por favor, vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. E eu senti Deus falando aquilo pra mim, ó, vai aprender, ocupa tua cabeça com as coisas que é do alto, para de se preocupar com as coisas aqui da terra, vai aprender com Abacuque. E eu já tinha lido o livro de Abacuque, mas eu não tinha tido esse entendimento de como ele se encaixa com os nossos dias, de como que esse profeta, ele sentia as nossas dores, as nossas dificuldades, e que ele estava numa época assim como a nossa. Ele estava numa época em que os homens tinham esquecido de Deus, os homens se escarneciam, zombavam de Deus. O Deus dos homens naquela época era o dinheiro, era o poder, eram as posses, eles roubavam e eles não temiam. E aí Abacuque, ele começou a ver tudo aquilo. E algo começou a incomodar no coração dele. Quem puder abrir a sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 1 começa assim: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a opressão? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo. A justiça é pervertida. Parece que o profeta Abacuque está nos nossos dias. Sabe, parece que ele sabe o que nós estamos passando, o clamor desse profeta, ele começa a ver o que está acontecendo. Ele foi levantado nesse tempo, né, o profeta Abacuque, alguém para denunciar o pecado, para clamar em favor do povo. E ele começou a ver toda essa perversidade, ele começou a clamar a Deus e Deus não respondia a ele. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Sabe, tem dias, eu não sei se você é assim também, mas tem dias que eu falo assim, Senhor, tem como o Senhor me responder? Não precisa nem falar assim, ó, ok, vou fazer a tua vontade, não precisa, mas só fale que você tá vendo o que tá acontecendo, só isso. Só fale que você tá a par da minha situação, só isso. Se você falar que você tá vendo, pra mim basta. Sabe, por mais que nós somos cristãos, por mais que nós caminhamos com Jesus há anos, ou quem sabe você é um novo convertido, há pouco tempo você aceitou Jesus, tem momentos, tem embates na nossa vida que nós falamos assim, Senhor, até quando?
A gente sente isso com o profeta Abacuque, sente, Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não vai me escutar? Até quando, meu Deus, até quando isso vai acontecer? E ele começa a falar, né, sobre a violência que estava acontecendo, e ele gritava, e Deus parece que não aparecia e que não salvava. Muitas vezes parece que os céus estão de bronze, e que muitas vezes os nossos juízes, os nossos governantes, eles são corruptos, né? Eles se vendem por dinheiro, eles se vendem por tão pouco. Aqueles em que a gente esperava que viesse a justiça, que viesse a verdade, está corrompida e não vem. Nós clamamos, Senhor, até quando? Violência está acontecendo, até quando? E tu não vai me responder? Que passa, Senhor? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? E aí ele fala assim, a lei se afrouxa. Como a gente tem visto isso? Como a gente tem visto isso? Que a lei se afrouxa. A lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta. Parece que nós estamos correndo atrás da justiça e parece que a justiça corre de nós. Parece que a gente quer que a justiça aconteça, que a justiça seja feita, mas não tem justiça. E a gente muitas vezes se sente incapaz, a gente se sente covarde, a gente se sente tão pequeno. E ele fala assim, ó, o ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. E eu acho mais lindo que Deus dá uma resposta para Abacuque. Ele fala assim, ó, vê dentre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contado. Sabe, Abacuque parecia que ele era um pouco bocudo, não? Um profeta meio desaforado para chegar para Deus e falar assim, até quando? Deus vai me responder ou não? E aí, vai me responder ou não? Sabe, Deus não tem problema com a verdade, Deus tem problema com a nossa hipocrisia. Não adianta nós queremos nos apresentarmos bonitinhos para Deus, falando um palavreado, né? Tão certo, tão correto, politicamente correto, tão maravilhoso, tão educado. E o nosso coração está totalmente contaminado. A melhor coisa é ser igual a Abacuque, colocar para fora aquilo que está para dentro, porque a gente vai ver o final desse livro, como foi lindo o trabalhar do Espírito Santo na vida de Abacuque. E Deus dá uma resposta, olha o que vai acontecer. É tão grande que se eu contasse para você, você não ia crer. Você não ia crer o que vai acontecer se eu contasse para você. Só que aí Deus vem como uma resposta do que ia acontecer, não muito boa. Sabe, é aquele negócio de você imaginar o presente, olhar a caixa bonita e de repente lá, presente que você não quer, o presente que você não gosta. Foi essa resposta que Deus deu para Abacuque. Ele falou assim, ó, suscita dos caldeus. O que significa? Suscita dos caldeus, faça aparecer os caldeus, uma nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das suas moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesmo sai o seu juízo e dignidade. Opa, pera aí, que negócio é esse? Sabe, imagina como é que ficou a cabeça de Abacuque. Senhor, eu estou pedindo que o Senhor faça justiça. De repente o Senhor fala que o Senhor vai levantar um povo pior do que o meu povo. Um povo aqui, né, nação feroz, impetuosa, né, que se apodera daquilo que não é dele, que ela é terrível, que ela é pavorosa. Meu Deus, o que é isso? Que resposta é essa? Que resposta é essa? Deus não vai responder muitas vezes aquilo que nós queremos. A gente precisa entender assim, ó, que os planos de Deus, eles não são os nossos planos. Os caminhos de Deus muitas vezes não são os nossos caminhos. E a resposta que Deus tem para nós muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. Mas sabe, no final é sempre o melhor. Por mais que não pareça, no final é sempre o melhor. E continua assim, ó, no versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavalheiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águias que se apressam para devorar. A gente não sente que está vivendo num tempo assim?
em que os homens estão tão maus que eles voam como águias, pronto para nos devorar, pronto para nos calar, pronto para nos silenciar. Parece que são tantos, e a gente se sente tão pequena. E aí continua assim, ó, todos eles vêm com violência, os seus rostos buscam o oriente, e eles congregam os cativos como areia. Meu Deus, escarnecem dos reis e dos príncipes, fazem zombaria, eles riem de todas as fortalezas, porque amontoam a terra e as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. Esses eram o tipo de homens que Deus mesmo estava permitindo que se levantasse contra aquela nação, para rir deles, para tomar as casas deles, para fazer aquilo de mal. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não era isso para o povo dele. Não era, jamais vai ser. Mas o povo estava em iniquidade. Havia sangue nas mãos do povo, havia injustiça, o povo tinha se voltado contra Deus. Então Deus levantou uma nação mais terrível para vir contra o povo, para ser manifesta a justiça. Sabe, não era isso que o profeta queria, não era isso que o povo queria, não era isso. Mas Deus assim fez. E aqui fala assim, eles riem de todas as fortalezas, porque amontou a terra e a tomam. Eu lembro de uma vez que a doutora, a missionária de Meia Williams, que eu amo demais, eu aprendo muito com ela, ela comentou, que quando teve o Lava Jato, em que descobriu muito dinheiro que foi roubado, e um desses, que foi presos, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram assim, por que você roubava dinheiro? Por que você roubava tanto dinheiro? O que você ia fazer com esse dinheiro? E ele respondeu assim, olha, na verdade chegou a um ponto que eu tinha tanto dinheiro que eu nem precisava mais. Mas eu queria roubar, eu queria ter mais. Então eu guardava, socava mais e mais. E para mim aquilo nunca me preenchia, eu queria mais. Ele nem sabia o que ia fazer com o dinheiro, mas ele queria dinheiro. O dinheiro tinha corrompido ele, o dinheiro era o Deus dele. E aí que fala assim, esse cujo próprio poder é o seu Deus. E essas pessoas que têm o poder por seu Deus, elas são capazes de tudo. Elas fazem tudo atrás do poder, porque aquilo é o Deus delas, E aí continua assim, Abacuque faz essa pergunta para Deus, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Sabe, ele fala assim, meu Deus, até quando, Senhor? O Senhor não é desde a eternidade? O Senhor não é desde a eternidade, lá do começo até o final, é todo o poder nas tuas mãos, Senhor. E ele continua assim, tu é o juízo, ó Senhor, para juízo pusestes, e tu, ó rocha, fundastes para castigar, nas tuas mãos a todo poder. E ele fala assim, para Deus, o teu olho é tão puro que você não consegue ver essa maldade. O teu olho é tão puro que você não consegue ver o que está acontecendo, que você não consegue ver essa injustiça que está acontecendo. É tão santo o teu olho que não dá de ver. Olha a pergunta que Abacuque faz para Deus. Olha de que forma que Abacuque se apresenta para Deus. Sabe? E a gente vai continuar lendo e a gente sabe qual vai ser a resposta de Deus. Mas se a gente não soubesse a resposta de Deus, a gente ia pensar, nossa, mas que filho desaforado, não. Deus vai pegar e vai matar ele. Olha o jeito que ele fala com Deus. Vai matar ele. Mas que profeta desaforado falar isso para Deus, está ofendendo Deus. E aí continua assim, por que toleras os que procedem traiçoeiramente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E ele continua, ele fala isso. E ainda ele continua, por que você tolera isso? Por que você tolera aquele que faz as coisas ruins? Por que você tolera o ímpio que devora o que é justo? Por que tu faz isso? E
ele continua assim, ó: fizestes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. O inimigo a todos levanta com o anzol e apanha-os como arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora. Porque com ela ele se enriqueceu, é a sua porção, e é a copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede e a destruir sem piedade os povos? Deve ele continuar nessa situação, Senhor? Deve ele continuar roubando? Deve ele continuar se abastecendo? Deve ele continuar fazendo toda essa maldade? E aí, vai se levantar do trono ou não? Vai fazer alguma coisa ou não? E aí, o que tu vai fazer? E aí ele fala assim, ó: sobre a minha torre de vigia eu estarei. O Abacuque, o profeta que estava bravo, que estava revoltado, que estava bocudo contra Deus, ele fala assim, ó: sobre a minha torre de vigia estarei. O que significa isso? Vigia era o soldado que protegia a cidade, que dava alerta, que olhava o perigo de longe. Ele via o perigo de longe, ele olhava toda aquela iniquidade e o dever dele era avisar os outros que perigo ia vir. Como Deus tem levantado pessoas sinalizando que o perigo vem. Como Deus tem levantado homens e mulheres como Abacuque falando: cuidado, cuidado. E aí continua: e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Por mais que ele estivesse nessa situação bravo, revoltado, triste, decepcionado com Deus, ele estava na fortaleza, ele estava no lugar seguro. Não saia do lugar seguro. Não saia de estar aos pés do Senhor, independente de como que está o teu coração, independente de como que você se sente em relação a tudo isso que tem acontecido. Não saia aos pés do Senhor, faça como Abacuque, fique na fortaleza. E ele fala assim, ó: para ver o que fala comigo e o que eu responderei a essa queixa. Ele falou: quer saber, Senhor? Eu fiz essas perguntas e eu vou ficar esperando tu me responder. Eu sei que tu és Deus e tu vai me responder. Eu sei que eu falei mal com o Senhor, eu sei que a minha palavra assim foi um pouco pesada. Mas, Senhor, tu sabe quem eu sou e que tu vai se levantar e tu vai me responder. E eu vou ficar aqui até tu me responder. Até tu me dar uma resposta. Será que nós somos como Abacuque, que nós oramos e nós ficamos com ouvidos atentos para aquilo que Deus vai responder? Ou será que nós só reclamamos, murmuramos, levantamos e vamos fazer nosso serviço, vamos trabalhar, vamos falar mal por aí nas rodinhas, vamos pegar e falar mal na mesa e não esperamos que resposta Deus tem para nós, que resposta Deus tem para nossa nação? Porque Deus nos responde. Olha as perguntas que Abacuque fez para Deus. E ele falou assim: eu vou ficar aqui, eu vou esperar até tu me responder. Eu vou esperar, eu quero resposta. Eu quero resposta para as minhas perguntas. Aonde que o Senhor está? O Senhor está vendo a maldade? O Senhor não está vendo a maldade? O teu olho é muito bom que não consegue ver o que está acontecendo? Eu vou ficar aqui até tu me responder. Eu vou ficar aqui na minha fortaleza, no lugar seguro. Nesse lugar seguro em Deus. Quando nós somos de verdade, quando nós temos as nossas dores e nós questionamos ao Senhor, e que nós falamos: Senhor, estamos com medo, estamos nos sentindo pequenos, a justiça não está sendo feita. Senhor, responde-nos. Deus responde a nossa oração. E aqui no versículo 2 fala assim, ó: então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo possa ver. Deus responde para Abacuque: Abacuque, não é só você que quer saber essa resposta. A nação quer a resposta. Só você teve coragem de se apresentar a mim e contar o teu clamor. Só você teve essa coragem.
Mas há muitos que estão esperando essa resposta. Então, Abacuque, que você faça o seguinte: eu vou te responder, mas você escreve bem grande. Você pega e você torna bem legível, né? Sobre as tábuas, para até aquele que passar correndo, Abacuque, ele consiga ler, consiga ver a minha resposta a essa pergunta. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus é maravilhoso? Que Deus maravilhoso é esse que se importa com alguém que está clamando, que está gemendo, alguém que não teve um palavreado muito bom, não, alguém revoltado. E Deus fala assim: olha, eu vou responder você. Você foi sincero, eu vou responder você. Eu vou dar resposta para essa nação, eu vou responder. Mas faz o seguinte, fale de uma forma clara aquilo que eu vou fazer. Para que até aquele que esteja correndo, que esteja apressado, que não tenha muito tempo para ouvir a minha voz, que não dê importância para aquilo que eu tenho para falar, mesmo assim esse escute o que eu tenho para falar. E aí continua assim, ó, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele falou: Abacuque, essa visão que eu vou te dar, há um tempo determinado para isso acontecer. E esse tempo que determina não é você, Abacuque. Não são as suas perguntas, não é a tua dor que determina. Quem determina o que há de acontecer sou eu. Sou eu, o Senhor, que determina o que há de acontecer. E até o fim falará e não mentirá. Não mentirá. Aquilo que Deus prometeu para nós, queridos, vai se cumprir. Não mentirá. Não mentirá. Aquilo que o Senhor prometeu sobre o Brasil, aquilo que o Senhor prometeu sobre essa nação, o avivamento que Deus vai derramar sobre essa nação, de pais e filhos se convertendo, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo cheias do Espírito Santo, de paralíticos andando, de cegos vendo, de mortos ressuscitando. Essa palavra é verdadeira, ela vai acontecer, ela vai se cumprir, mas vai ser no tempo determinado por Deus. Não sou eu que determino o tempo, não são os meus questionamentos, não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é o teu questionamento, é o tempo determinado por Deus. E o fim falará, e não mentirá, não mentirá. Deus não voltará aquilo que ele falou, ele não voltará, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele fala assim, ó, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe, porque muitas vezes parece que Deus está tardando. Era assim que Abacuque se sentia: Senhor, e aí? Tu não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? É sério mesmo? É sério que tu tem todo o poder, tu não vai fazer nada com o que está acontecendo? Parecia que estava demorando Deus se levantar, né? E aí ele fala assim, ó, se tardar, espera. Ei, Abacuque, espera. E Deus está falando assim para nós, se tardar, espera. Se tardar acontecer aquilo que eu declarei sobre o Brasil, se tardar acontecer aquilo que eu declarei sobre essa nação, espera, porque certamente virá, não tardará. No tempo de Deus não tardará. No nosso tempo parece que está tardando, mas no tempo do Senhor não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá não por aquilo que se vê. O que nós vemos hoje? O que nós vemos? Qual que é a nossa visão sobre tudo isso que está acontecendo? Parece que vamos nos acabar. Mas sabe, nós temos que ouvir o que Deus tem para nós. Vamos ouvir o que Deus tem para nós e não só ouvir e colocar em prática. O justo, ele vai viver pela fé. Ele não vai viver por aquilo que ele vê. Ele vai viver por aquilo que ele crê. Ele não vai viver por aquilo que ele está vendo, a justiça sendo feita na terra. Ele vai viver
e vai crer naquilo que ele acredita, na justiça de Deus que ele não está vendo e que está acontecendo. Sabe, o justo, ele vai viver pela fé, ele não vai viver por aquilo que ele vê. Você consegue viver isso? Você consegue viver pela fé? Você consegue viver por aquilo não que tu vê, mas aquilo que você crê? Em dias difíceis como esse que nós estamos vivendo, você consegue ter fé que Deus está no controle? Uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração, que ele falou assim, ó, nem todas as coisas que acontecem é a minha vontade. Muitas vezes é a minha permissão. Mas quando acontece a minha permissão, não é a minha vontade, mas é a minha permissão. Filha, não esqueça que eu ainda estou no controle. Deus ainda está no controle. Independente do que vier, Deus está no controle. Quantas vezes os nossos olhos se voltam para a terra e nós nos desesperamos e nós esquecemos que Deus, Ele está no controle, Ele está no trono, Ele está acima de todas as coisas. Deus está no controle. E aí continua vindo ainda mais profecia. No versículo 7 fala assim, ó, não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão tremer. Então lhes servirás tu de despojo, visto que despojastes, que é como se fosse, visto que roubastes a muitas nações. Os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Ai daquele que rouba o dinheiro do povo, ai daquele que ajunta tesouros para si que não são seus. Deus fala, ai, vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Deus começou a responder para Abacuque e falou assim, ó, eu tô vendo tudo sim. Eu tô vendo a cada detalhe que tá acontecendo, a cada passo que tá acontecendo, eu tô vendo. Eu sou Deus, sim, desde a eternidade à eternidade. E eu tô vendo tudo que tá acontecendo, Abacuque. E ai daqueles que estão fazendo mal. Ai daqueles que estão roubando, ai daqueles que estão ajuntando dinheiro que não é seu. Ai daqueles que têm o dinheiro como o Deus deles, o poder como o Deus deles. Ai daqueles. E aí no versículo 14 fala assim, ó, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Meu Deus, imagina quando Abacuque ouviu isso. Conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que conhecimento é esse? Tudo que acontece, Deus sabe. E Deus liberou uma palavra. Ele falou assim, a terra se encherá desse conhecimento que eu tenho, como as águas que cobrem o mar. E a gente consegue ver as águas que cobrem o mar somente aquilo que está visível aos nossos olhos. Mas há muito mais profundidade nisso. Há profundezas tão grandes que nós não conseguimos ver, que os nossos olhos não conseguem ver. Até mesmo há locais em que nem mesmo os cientistas e a maior tecnologia não conseguem ir no mais profundo dos oceanos. Vocês sabiam que as maiores montanhas que existem no mundo, elas estão debaixo do mar? As maiores montanhas. A profundidade que há é muito grande, é muito extensa sobre os oceanos. E Deus libera essa palavra assim, ó, pois a terra se encherá do conhecimento
glória de Deus. Meu Deus, que nós possamos ser essa geração que vai conhecer a Deus de uma maneira profunda, que vai conhecer a glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. E ele fala assim, e continua falando, né, daquele que dá de beber ao seu companheiro, que embebeda o seu odre, e que embebeda para ver a sua nudez. E no versículo 18 ele fala assim, ó, que aproveita a imagem da escultura, visto que esculpiste o seu artifício, ou a imagem de fundição que ensina mentira, pois o artifício confia na sua própria obra, quando faz ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, ou a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata, no seu interior não há espírito algum. Quantas vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas em que elas não podem trazer a resposta que nós queremos. Quantas vezes nós damos honra a homens, quantas vezes nós colocamos a nossa esperança em homens, sendo que eles são falhos como nós. Sabe, eles aqui faziam obras de artifício, de fundição, e eles adoravam aquilo e esperavam que aquilo fosse, né, a salvação deles. E o Senhor fala assim, ó, no seu interior não há espírito nenhum, não há espírito, vocês estão completamente errados, vocês estão adorando errado, vocês estão com os olhos errados, coloquem a expectativa de vocês no olhar certo em mim, onde a vida, onde a esperança, só eu posso mudar essa situação, só eu trago a resposta que vocês precisam, só eu posso livrar vocês, é só eu, não é homens. Não é homem, só sou eu. E ele fala assim, ó, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele quis falar assim para Abacuque, eu estou no meu santo templo. Eu continuo sendo Deus de eternidade a eternidade, independente da maldade que há sobre a terra. Não abala os céus. Independente da maldade que tem aumentado e se estendido, não vai impedir os meus propósitos. Aquilo que eu determinei continua intacto, não muda nada. Cale-se a terra diante de mim. Cale-se. Pare de fazer perguntas, pare de querer dar ordens para Deus, cale-se. Confie que eu sou Deus que cuida, sou Deus que vai trazer resposta, sou Deus que vai cumprir as promessas e pronto, cale-se. E aí no capítulo 3, no versículo 2, a oração do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando Abacuque ouve tudo isso, o coração dele teme. Ele viu que ele não estava sozinho, não. O clamor dele também não era só ele, havia a nação clamando também, multidões clamando junto com ele. E ele temeu, e ele fez uma oração, que essa seja a minha oração e a tua oração. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. E no versículo 3, a parte B, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. No versículo 6, na última parte, os caminhos de Deus são eternos. E no versículo 13, tu sais para o salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo da cabeça aos pés. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Quando avançam como uma tempestade para nos atacar, eles vêm orgulhosos como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. E no versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremem os meus lábios.
entra a podridão nos meus ossos e as minhas pernas tremem, estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Ele chegou à conclusão que Deus, ele ia fazer justiça e ele ia guardar o Senhor. Ele ia ver a justiça de Deus sobre a terra. Aquele povo que ia invadir aquela nação, ele ia ver a justiça, ele ia ver Deus se levantando como forte guerreiro, como combatente, que eles não estavam esquecidos. A resposta que Deus deu a Abacuque não era o que ele queria, mas conforme Deus foi falando. Quando Deus fala, é tão maravilhoso, né? O nosso ventre começa a se mexer, o nosso íntimo começa a se mexer. E aquilo que parecia não ter esperança, parece que começa a avivar a nossa fé. Algo começa a acontecer dentro de nós. O Espírito Santo começa a se mover dentro de nós. E Abacuque fala assim, ó, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos seus currais não haja gado. Ele chegou à conclusão que dias difíceis provavelmente viriam. Ele não teve a resposta que ele queria, mas ainda que ele visse tudo isso, que ele visse destruição, que ele visse fome, que ele visse guerra, que ele visse tristeza, que ele visse dor, ele tomou uma posição. Ele falou assim, ó, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça e me faz andar sobre os lugares altos. Ele entendeu que não se tratava dele. Ele entendeu que não se tratava de homens para salvar uma nação. Ele entendeu que Deus faria o que ele quisesse no tempo determinado dele. Ele entendeu que Deus não era mau, que Deus não tinha abandonado o povo, que Deus via a maldade. Deus não estava nem aí, não. Deus estava. Havia um plano traçado, havia um propósito, havia um tempo determinado. E aquilo que Deus ia fazer, para nós parecia que ia tardar, mas não ia. Ia acontecer e não ia ser mentira, era verdadeiro que ia acontecer. E Deus ia se levantar como um forte guerreiro para defender o povo dele. Talvez não no tempo de Abacuque, mas no tempo perfeito do Senhor. E ele tomou uma posição, ele falou, Senhor, ainda que tudo que eu queria não acontecesse, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou esperar em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus da minha salvação. Eu não te sirvo por aquilo que o Senhor me dá, eu não te sirvo porque Tu vai me dar a resposta que eu quero. Não, eu te sirvo porque eu amo o Senhor e eu confio no Senhor. E eu entrego a minha nação nas Tuas mãos, tá? E toma o controle. Será que nós conseguimos fazer isso? Quando as coisas fogem do nosso controle, Deus está no controle, Deus está nos altos céus. Nada vai deter ou parar o avivamento que Deus vai derramar sobre a nossa nação. É tempo de nós levantar as nossas cabeças e colocar as nossas expectativas no Senhor e não em homens. Levante a cabeça, coloque as expectativas no Senhor. O que Deus prometeu que viria sobre o Brasil, ninguém vai poder deter. No tempo determinado vai acontecer. As injustiças que estão sendo feitas no Brasil, Deus está a par de tudo isso. Deus não dorme. O Santo de Israel, ele não dorme. Ele está vendo tudo que está acontecendo. E no tempo determinado, no tempo de Deus, ele vai se levantar para nos defender. Palavra um pouco difícil, não era o que eu gostaria de compartilhar, mas era aquilo que Deus tinha para nós. Tenho falado para Deus nos últimos tempos, Deus, não há palavra aí melhor para mim compartilhar.
Tá meio difícil as palavras aí que o Senhor tem me dado. Daqui a pouco não tem mais ninguém me ouvindo. Sabe? E Deus falou algo pra mim. É tempo de vocês amadurecer como igreja. É tempo de vocês levantar a cabeça de vocês e entender o que é cristianismo, e entender o que é justiça, e viver a verdade. É tempo de vocês pararem de querer só palavra de vitória, e vocês entenderem que os maiores avivamentos que teve em toda a história foram momentos que a igreja passou por perseguição. Quanto mais se prende a igreja, quanto mais coloca a igreja em cárceres, quanto mais a igreja sofre, mais óleo é derramado. Sabe? Deus abençoe o nosso final de semana. Se for uma semana, né? Se for o que nós esperamos, né? Se for que nós ganhamos essa eleição e que a glória seja para Deus, a honra seja para Deus, a vitória seja para Deus. Não é no homens que nós devemos colocar nossa expectativa que vai mudar o nosso Brasil. É hora de nós levantar as nossas cabeças e saber que a salvação está no Senhor. Nós dá honra para Deus da justiça que está sendo feita. Porque homens são falhos igual eu e você. Não coloque homens como seu Deus. Não coloque homens, não defenda como se fosse Deus, porque eles são miseráveis e pobres como nós, coitados como nós. Vivemos hoje e amanhã não sabemos se vivemos. Dê a honra para Deus e a glória para Deus. Mas se caso nós ganharmos, esse final de semana vai ser um final de semana de muita comemoração. Vai ser um final de semana de muita alegria. Mas se nós não vencermos aos olhos dos homens, você vai conseguir fazer como o profeta Abacuque, tomar essa posição. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Consegue fazer isso? Consegue falar, independente de qual vai ser o resultado das eleições? Eu vou fazer a minha parte, eu vou votar no voto certo. Vou votar no 22, vou votar no voto certo. Mas ainda que não ganhe, eu me alegrarei no Senhor. Porque é dele que vem a nossa salvação. É dele que vem a resposta, é dele que vem o avivamento, é dele que vem a verdade, é dele que vem a justiça. É através dele, do Senhor, que se cumprirão as promessas que há de vir sobre o Brasil. Vamos orar para terminar essa palavra. Espero que o coração de você não se desfaleça com uma palavra dessa, mas que o Espírito Santo remexa aí dentro e que chame você para um lugar mais profundo em Deus. Que você tenha desejo de ser mais maduro no Senhor, de viver pela fé, de viver não por aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. De ser como Abraão, nosso pai da fé. Ele não via nada, ele não tinha nada, tudo que ele tinha era uma promessa. Ele abandonou o que ele tinha e ele seguiu a promessa. Ele sabia que fiel era o Deus que tinha chamado ele. E por isso ele foi imputado como pai da fé. Deus está levantando homens e mulheres guerreiros nesses últimos tempos. Oxalá que seja eu e você. Eu tenho falado para Deus, o avivamento está vindo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu quero fazer parte. Eu quero me santificar, eu quero ser mudada, eu quero ser transformada por Ti. Obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor. Pela Tua graça, pelo Teu amor que nos alcança a cada manhã. Obrigada por nós podermos aprender com o profeta Abacuque, Senhor.
Tu não esqueceu de nós. Que Tu está vendo toda a injustiça que está sendo feita. E que nós não estamos só, que Tu continua no Teu trono, que Tu continua sendo Deus, e que as Tuas promessas que Tu tens sobre o Brasil, elas vão acontecer independente de quem vai vencer as eleições. Perdoa-nos, Senhor, se os nossos olhos, Senhor, por um tempo tiveram aqui na terra voltado para o homem. Perdoa se nós temos colocado nossa esperança em homens. Senhor, nós pedimos perdão a Ti. E nós voltamos os nossos olhos pro Senhor e colocamos a nossa esperança e confiança totalmente no Senhor. Perdoa-nos, Pai. Luta as nossas guerras, Senhor. Que a verdade, Pai, que a justiça, Senhor, e que o amor seja derramado sobre a nossa nação brasileira. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Aviva a Tua obra no decorrer dos anos e faze-a conhecida. Que a glória com Teu conhecimento, Senhor, venha sobre nós como as águas que cobrem o mar. Que haja, Senhor, restauração nos lares, que haja arrependimento e confissão de pecados, que nós, Senhor, possamos estar preparados para amar uns aos outros, independente do que eles têm para nos falar. Que nós sejamos, Senhor, filhos Teus, Senhor, capacitados para amar, capacitados, Senhor, para dar aquilo que o Senhor um dia nos deu, perdão. Abençoa cada família, Senhor, a cada lar, Senhor. Aviva, Senhor, as nossas casas, as nossas vidas. Enche-nos com a Tua presença. Que nós sejamos tão cheios da Tua presença a ponto que nós não precisamos mais de nada. Que o Senhor seja suficiente para nós. E que nós possamos, como igreja, Senhor, viver, Senhor, pela fé, crendo nas Tuas promessas. Não naquilo que nós vemos, não naquilo que nós ouvimos, mas nas Tuas promessas, porque elas são fiéis e elas são verdadeiras. E nós fazemos as nossas palavras, Senhor, como as de Abacuque. Que ainda que nada aconteça da forma que nós queríamos, nós nos alegraremos no Senhor e nós esperaremos no Deus da nossa salvação. Obrigada, Pai, por cada vida, Senhor, que está me ouvindo. Continua guardando e abençoando e instruindo, Senhor, na Tua palavra, Pai. E que o inimigo, Senhor, não roube essa semente, Pai. Que o Senhor cele, que o Senhor guarde, que o Senhor cubra com Teu sangue, Senhor. A cada família, a cada filho, Senhor, a cada filha que está ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Um abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir.